Olá, boa noite, tudo bem? Hoje, dia 6 de agosto, retomando um pouco esse canal aqui que ficou um tanto quanto desativado. E hoje a gente, aproveitando, se é que se pode falar dessa maneira, né? Uma data que a gente lembra, né, algo nefasto que aconteceu para a humanidade, que foi a bomba de Hiroshima, a bomba chamada Little Boy, a bomba atômica, primeira a ser lançada nesse mundo. Tem um grande histórico, né? A gente também pode lembrar o dia 6 de agosto de 1822 como uma data na qual antecede aí a independência do Brasil. Havia, né, havia um manifesto lançado aí, José Bonifácio, Dom Pedro divulgou, e ali já tinha, né, uma antecedência de que o Brasil de fato ia ser independente. Mas o grande fator da lembrança desse dia, né, infelizmente, é a primeira bomba atômica que foi lançada no Japão. Há uma série de contextos, né? Mais de 70 mil pessoas foram mortas, praticamente de forma instantânea. Para que chegar, né, a um extremo desses? Há todo um contexto, a gente tem que relativizar, ou seja, a gente tem que tentar fazer um exercício, né, de se colocar do lado dos japoneses e se colocar do lado dos estadunidenses também. O fato é que qualquer conflito, qualquer situação de violência é aterrorizante, é catastrófico para seja quem for. E por isso a gente tem que, né, tentar se contornar de várias formas e evitar com que chegue a esse ponto. Mas chegou num ponto insustentável quando os japoneses lançaram um ataque bastante intenso contra os estadunidenses no dia 7 de dezembro de 1941. Os Estados Unidos não estavam na guerra. A guerra tinha começado no dia em setembro, no dia 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia, e ali as potências europeias declaram guerra à Alemanha. Os Estados Unidos não estavam na guerra, muita pressão havia por parte da Inglaterra, porém os Estados Unidos não, é uma guerra dos europeus, nós não vamos não vamos atuar nessa guerra, né? Vamos fornecer o que for necessário, temos ali os nossos aliados. E por outro lado tinha a União Soviética também, inimiga em potencial dos Estados Unidos, também não estava querendo entrar na guerra, até havia um acordo com a Alemanha, muito estranho, né? Arqui-inimigos fazer um acordo, mas havia um acordo entre a Alemanha e a União Soviética. Os Estados Unidos não tinha essa pretensão, porém, com os japoneses vendo-se prejudicados com a ação dos Estados Unidos no seu imperialismo agressivo, né, de série de atrocidades que cometeram. A gente fala muito dos alemães e esquece que os japoneses cometeram atrocidades rindo, sorrindo, enterrando gente viva, fazendo decapitações, fileiras de chineses para fazer decapitações, dentre outras tantas coisas. Enfim, os Estados Unidos entram na guerra naquele momento, não eram uma grande potência aeronaval, tiveram que enfrentar os japoneses, tiveram que usar da sua inteligência, né, para poder vencer os japoneses e avançar. E parecia que essa guerra jamais acabaria entre estadunidenses e japoneses. Os japoneses, sem recursos, né, acabaram entrando em desvantagem em relação aos estadunidenses, mas sem recursos eles usavam uma pistola que fosse, usavam bombas no corpo
e se lançavam contra os estadunidenses. E não havia remédio, assim, não havia possibilidade de enxergar uma rendição deles. Começa o projeto Manhattan que vai desenvolver a bomba atômica. A Little Boy e a Fedba, que depois foi lançado no dia 9 de agosto, em Nagasaki. Mas, assim, era uma coisa que também queria mostrar para a União Soviética, que acabou entrando na guerra, que havia um potencial muito forte, havia alguém que tinha um poder armamentista extremamente extremamente distante, né, dessa grande potência que tinha no leste europeu, que era a União Soviética. Então, no dia 6 de agosto, dia 6 de agosto de 1945, com a Alemanha já rendida, com a Itália já rendida e os japoneses resistindo da maneira que davam, com aviões kamikazes, metade da estrutura do avião de madeira voando em baixa altitude, a partir da Batalha do Golfo de Leyte, no final de 1944, eles usavam ataques suicidas. Então, como vencer, né, esses caras? Essa era a grande dúvida, né? O que nós vamos fazer com esses caras? São animalescos. Entendiam assim os estadunidenses e da mesma maneira agiam com relação aos japoneses. Então, no dia 6 de agosto, mostrando um potencial extremamente distante da capacidade que os soviéticos tinham naquele momento, e também para fazer com que o Japão pare, não dá mais, se rendam, né? A gente vai devastar. Várias bombas de napalm foram lançadas sobre o Japão. A bomba de napalm em Tóquio matou 100 mil pessoas, dentre tantas outras cidades, né, ali japonesas. Então, naquele momento, entenderam que era necessário lançar uma bomba atômica e lançaram a Little Boy. O avião Enola Gay faz esse serviço para os estadunidenses, trazendo a catástrofe da bomba atômica para a humanidade.